Irmãos, vamos abrir a palavra em Salmo 80. Salmo 80, nós vamos ler a partir do verso 14, do versículo 14. Amém? Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vamos ter mais uma pequena palavra de oração. Senhor, a tua palavra está em tuas mãos. Só o Senhor pode se revelar a nós. Senhor, que suplicamos a ti nesse momento é que não tratemos a tua palavra como algo comum, como algo rotineiro, como algo cotidiano. Nos dá reverência à tua presença. Pela fé que o Senhor nos habilitou, nós cremos que o Senhor está aqui entre nós, que o Senhor habita em meio à tua igreja, em nós, que o Senhor se faz presente nesta reunião. Ocupa, Senhor, o teu lugar de direito, que é o centro deste reunir. Senhor, nos dá a visão espiritual para isto. Senhor, que não tratemos de forma de pouca importância a tua palavra, mas que ela seja algo para nós, Senhor, como um verdadeiro socorro, como algo verdadeiramente a nos agarrar. Que ela seja uma espada, como de fato é, a penetrar no mais íntimo do nosso ser, para separar tudo aquilo que é espiritual daquilo que é carnal, tudo que é do Senhor e tudo aquilo que não é. Separa, Senhor, nos mostra o discernimento dos nossos corações. E se temos andado em caminhos tortuosos, Senhor, que não são os teus caminhos, que não é no teu espírito, Senhor, por tua graça, Senhor, se revela a nós e nos dá um verdadeiro espírito de arrependimento. É o que nós lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, mais essa noite nós glorificamos o teu nome, porque estamos reunidos no nome precioso do teu Filho amado, pelo qual nós fomos comprados com o precioso sangue do teu Filho. Por isso rogamos que o Senhor nos visite nessa noite. Amém. Se revele a cada um de nós a porção que o Senhor tem, para que possamos sair daqui mais crescido na pessoa gloriosa de Deus. Ajuda cada um de nós. Amém, Senhor. Se revele para a glória do teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, queremos agradecer-te por esse tão grande privilégio que estamos desfrutando, que é estar a teus pés, a te ouvir. Aqui estamos em reverência e prontos a te ouvir, Senhor, em um só Espírito. Fomos comprados com teu precioso sangue, Senhor, e agora carecemos. O Senhor nos socorra com teu Espírito, para que possamos, um só coração, uma só mente, desfrutar e degustar da tua palavra, Senhor, na qual é muito eficaz e certamente não voltará para o Senhor vazio. Amém.
Senhor, que cada vida aqui está saia cheia de Cristo Jesus. Amém. E mais crescida em espírito e em verdade, Senhor. Porque sabemos que os acontecimentos estão apontando, estamos a passos largos da tua vinda, Senhor. Senhor. O teu dia se aproxima, Senhor. Prepara a tua igreja, Senhor, para o teu encontro, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, eu te rogamos, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos? Na última quarta-feira, nós iniciamos o nosso estudo sobre o livro de Esdras e fizemos um pequeno panorama, um panorama geral do livro, as suas divisões, o seu objetivo, o seu contexto histórico. Então, tratamos desses temas especificamente na quarta-feira. É importante nós apenas relembrarmos que o livro de Esdras ele foi escrito tendo por pano de fundo o retorno do povo que estava cativo na Babilônia. E esse cativeiro perdurou por 70 anos, porque Deus assim estabeleceu. Porque o povo foi levado cativo à Babilônia? Porque eles persistiram em seus corações, deixaram o caminho do Senhor para seguir outros deuses, desobedecerem à palavra do Senhor, até que o Senhor estabeleceu esta disciplina. 70 anos cativos, sujeitos à servidão na Babilônia. Então, o imperador, o rei Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, conquistou Jerusalém. E nesse ato de conquistar Jerusalém, conquistar Judá, ele destruiu a casa do rei e destruiu o templo, a casa do Senhor, historicamente falando, né? Aquele templo construído que estava em Jerusalém. Então, a cidade foi queimada, as casas foram destruídas, e tanto o povo como os utensílios que estavam no templo em Jerusalém foram então transportados para a Babilônia. Nós sabemos que a Babilônia era a terra dos deuses. Então, como disciplina aquele povo que persistia em seguir deuses, o Senhor levou à terra dos deuses para que eles lá ficassem cativos. Então, esse é o contexto histórico. E conforme estabelecido, né, o Senhor, através de Jeremias, então profetizou dizendo que esse cativeiro duraria 70 anos. E foi o que de fato aconteceu. No ano de 536 a.C., o povo então recebe a ordem de voltar para Jerusalém. E ali começa o registro de Esdras. Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu, Ester, Malaquias, são todos livros que são contemporâneos. Nós também temos profecias, né, relacionadas, voltadas, anunciadas por Jeremias, que também são contemporâneas. Nós temos salmos que também falam deste cativeiro, dos 70 anos de cativeiro. Agora, irmãos, é interessante que nesse cativeiro que perdurou 70 anos na Babilônia, o povo judeu, aqueles que foram então exilados para a Babilônia, eles tinham liberdade. Então eles prosperaram na Babilônia. Antes eles eram, os historiadores dizem, que antes a base da economia dos judeus era a agricultura. Eles viviam da agricultura. Só que depois que eles foram para a Babilônia, eles se tornaram comerciantes. E excelentes comerciantes. Então eles prosperaram, eles tinham liberdade para comprar as suas casas, eles tinham liberdade para se reunir e estudar a palavra de Deus. Foi na Babilônia que surgiu a sinagoga, né? Onde o povo se reúne para ler a lei. Então cantavam os salmos. Então, de uma certa forma, esse cativeiro levou que o povo prosperasse. Então, havia algo que eles não tinham na Babilônia, que eles só poderiam ter em Jerusalém, que era o sacrifício. Então, embora eles pudessem se reunir, ler a lei, eles pudessem cantar, salmodiar,
embora eles estivessem prosperando materialmente, algo faltava. E esse algo, irmãos, era essencial, que eram os sacrifícios. Porque a lei estabeleceu que eles somente poderiam sacrificar no templo, em Jerusalém. Então os irmãos percebem? Não tinha altar, não tinha sacrifícios na Babilônia. E isso fala muito a nós hoje em dia. Porque nós sabemos que o altar e os sacrifícios que eram realizados no templo em Jerusalém, eles são uma figura da pessoa e obra de Cristo e a sua centralidade. Então é como se nós disséssemos assim que, embora o povo estivesse se reunindo, orando a Deus, cultuando a Deus na Babilônia, a glória, o nome do Senhor estava em Jerusalém. Os sacrifícios deveriam ser feitos em Jerusalém, que fala da pessoa e obra de Cristo. E o perigo hoje, irmãos, que a igreja que nós vivemos atualmente corre, é que nós estejamos contentes em ler a palavra, em vir para as reuniões cantar. Os irmãos percebem? Em prosperar na terra. O perigo é que nós estejamos contentes com isso, deixando de lado a centralidade da pessoa e obra de Cristo. O cativeiro era algo provisório, era uma disciplina que Deus havia estabelecido para um povo rebelde, mas ele não era algo definitivo. O povo jamais experimentaria na Babilônia a realidade da habitação de Deus que está na sua casa. Então, dentro desse contexto, nós lemos aqui, na nossa reunião inicialmente, Salmo 80. Veja que no verso 14, o salmista aqui, ele faz um pedido ao Senhor: visita esta vinha. Então, esse salmista está pedindo uma visitação da parte do Senhor. E o que esta visitação produziria, irmãos? Veja o verso 18. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então a visitação do Senhor, a visitação sobre aquela vinha, produziria vivificação, produziria restauração. Irmãos, temos entendido da parte do Senhor, o momento que temos vivido como congregação, que precisamos da visitação da parte do Senhor. Precisamos ser vivificados, restaurados, porque é como que nós estivéssemos parados no tempo. Talvez contentes com a leitura da palavra, com a oração, com os cânticos, com as reuniões. Talvez esses elementos tenham produzido em nós a falsa sensação de que isto é suficiente. Mas como nós vimos na história do povo judeu, eles tinham isso na Babilônia e isto não era suficiente. Faltava o essencial, faltava o central, uma realidade, irmãos, de experiência com o Senhor e a sua obra. A cruz operando de forma eficaz no meio do povo de Deus. O povo de Deus se voltando e sendo quebrantado pelo Senhor e se habilitando a servir o Senhor. Essa palavra servir o Senhor é uma palavra que nós temos muita dificuldade nos nossos dias de entender. Sabe por quê? Porque trazemos uma carga do mundo, uma carga natural de que nós precisamos ser servidos, mas não servir. Não é verdade? Como crianças. Já viu a criança pequenininha? Ela só quer ser servida. Ela quer tudo na hora dela, do jeito dela e assim por diante. Então, talvez imaturidade espiritual seja o nosso problema. Sejamos como a igreja em Corinto. Lá é dito assim, que vós sois meninos em Cristo, bebês. E é interessante que o Espírito de Deus, através de Paulo, quando ele vai se referir àquela assembleia como meninos em Cristo, ele usa a seguinte expressão antecedente: vós sois carnais.
Ou seja, vocês têm andado na carne, embora tenham conhecido e experimentado a regeneração. Vocês têm dado prioridade à carne. Então, por isso, vocês são meninos em Cristo, bebês, crianças em Cristo. Eu tenho coisas profundas da parte do Senhor para tratar com vocês, alimento sólido, mas eu tenho necessidade ainda de dar leite, porque leite é alimento de criança, leite é algo um pouco mais superficial. E é interessante como o Espírito do Senhor trata com seriedade esta questão. Veja, irmão, se você, vamos falar aqui do ponto de vista biológico, se uma criança recém-nascida você introduzir na dieta dela alimento sólido, o que você vai fazer com ela? Você vai matá-la. Ela não tem estrutura para receber alimento sólido. Então, meninos em Cristo, crianças em Cristo, não têm estrutura para receber revelações mais profundas da parte de Deus. Tem um irmão que diz que o Espírito Santo, ele gasta 90% do seu tempo nos convencendo de pecado e 10% nos revelando a pessoa de Cristo, quando esse tempo deveria ser diferente. O Espírito Santo deveria gastar mais tempo nos revelando a pessoa de Cristo do que nos convencendo de pecado. Então são sintomas da imaturidade espiritual, a ausência do desejo de servir. É interessante que os evangelhos registram que os discípulos chegam diante do Senhor, e dizem: Senhor, nós queremos algo do Senhor. E o Senhor diz assim: o que quereis que vos faça? Vocês percebem que o coração do Senhor, a vida do Senhor é uma vida inclinada ao servir? Na mesa do Senhor, o que Ele faz de forma antecedente? Ele se ajoelha, lava os pés dos discípulos. Esse é o coração do nosso Senhor, um desejo por servir. E a palavra de Deus, irmãos, ela diz que nós fomos libertos para uma finalidade. Eu vou abordar isso um pouco mais adiante. Então, a visitação da parte do Senhor, ela produzirá em nós. E esse é o nosso objetivo. Temos orado por esse objetivo, que o Senhor nos visite para nos vivificar e para nos restaurar e nos levar a esse desejo de, prostrado aos seus pés, Senhor, eu quero servi-lo. Senhor, eu quero ser um vaso útil ao Senhor, na edificação da tua casa, na expansão do reino de Deus, até que o Senhor venha. Paulo, ele vai usar duas figuras, me deixe insistir um pouco mais nesse ponto. Ele vai usar a figura do soldado e a figura do atleta. Ele diz que o soldado que é arregimentado, o que é arregimentado? O soldado que é convocado para a batalha. Ele não se envolve com as coisas desta vida. Antes ele se envolve, ele está pronto para servir aquele que o arregimentou. Aí ele vai para uma outra ponta, o atleta. O atleta que quer ganhar a competição, ele sim tudo se disciplina. E não é verdade isso, irmãos? Tenho certeza que o atleta gostaria de ter uma dieta um pouco mais tranquila, mas ele tem uma dieta rígida. Tenho certeza que o atleta às vezes gostaria de dormir um pouco mais tarde, mas ele precisa dormir cedo para estar descansado para a competição. Então, em tudo ele tem que se dominar, negar a si mesmo para atingir o seu objetivo. Da mesma maneira, essas figuras são usadas na nossa experiência espiritual. Se queremos atingir o objetivo, e Paulo diz que o prêmio da soberana vocação, o alvo, a meta é Cristo, certo? Se queremos atingir esse objetivo, temos necessariamente que não nos envolver com as coisas deste mundo, não negar a nós mesmos. São elementos que têm que fazer parte da nossa experiência. Não dá para ter tudo, irmãos. Não dá para ter o mundo e o Senhor. Nós temos urgentemente, todos nós, que chegarmos a essa conclusão em realidade. Eu não posso ter os dois. Eu acho que esse é o primeiro degrau diante do Senhor que nós temos que analisar. O que é ter o mundo? Eu quero os meus projetos e eu quero o Senhor. Eu quero os dois, quero conciliar os dois, Isso é algo terrível.
Há uma passagem nos evangelhos também em que o anfitrião vai fazer uma festa. E ele chama então para a sua ceia, ele fala para os seus servos saírem a convidar as pessoas para a sua ceia. Aí convida um, ele diz, não, eu não vou poder ir, porque eu tenho negócios e preciso resolver. O outro, não vou poder ir porque a minha família está com esse problema, eu preciso ajudar. Então, irmãos, essa é a nossa realidade. Nós estamos sendo chamados dia a dia pelo Espírito do Senhor às bodas do Cordeiro, mas nós sempre temos algo antes para fazer. Nós sempre temos alguma outra coisa que nos ocupa, que toma de nós o desejo de nos envolvermos integralmente naquilo que é do Senhor. Percebam o seguinte, para que não haja nenhum equívoco, quando eu digo envolver integralmente, não significa, irmão, que você não precisa trabalhar, que você não vai cuidar da sua família, que você não vai ter os seus momentos de lazer, mas todas essas coisas são secundárias. O próprio Senhor Jesus disse assim, buscai em primeiro lugar o reino e as demais coisas, está vendo? Tudo mais é secundário. Em primeiro lugar, o reino. Lembre-se, a centralidade da pessoa e obra de Cristo. Os irmãos percebem que isso não havia em Babilônia, mas o povo tinha reunião, o povo tinha oração, o povo tinha a palavra, mas faltava a centralidade que eles não tinham lá. E talvez seja esse o nosso talvez seja esse o nosso perigo hoje. Bom, especificamente então, lendo então o Salmo 80, vamos para Esdras capítulo 1, nossa leitura de hoje. Vamos ler a partir do verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias. O que o Senhor falou pela boca de Jeremias? Que o povo ficaria 70 anos cativo, e depois eles seriam libertos para retornar a Jerusalém. Então, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Então, a primeira expressão que temos que, de repente, sublinhar, destacar ou guardar em nossa lembrança é essa expressão: o Senhor despertou, né? O Senhor despertou, e aqui no caso, o rei Ciro, o rei da Pérsia, o império, maior império mundial daquela época, o império que dominava, né, todos os reinos. Mas é interessante, irmão, se você for alguns versos a mais aí, nós vamos fazer a leitura e fazer alguns comentários verso por verso. Mas veja o verso 5, porque novamente essa palavra vai aparecer. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então Deus despertou o governante daquela época para permitir que o povo marchasse rumo a Jerusalém, e despertou o povo para que eles voltassem a Jerusalém e edificassem a casa do Senhor. Significa isso? Que nós precisamos ser despertados pelo Senhor no nosso espírito para edificar a casa do Senhor. Antigamente havia aquele templo de pedra em Jerusalém, mas nós sabemos que ele era uma figura de uma casa verdadeira, que o Senhor Jesus, pela obra que ele consumou, propiciaria para ele. Que casa verdadeira é essa? A igreja do Senhor. Não é a placa, irmãos, não é a denominação.
Aliás, salvo engano, o profeta Jeremias fala sobre isso. O profeta Jeremias diz que quando a cidade foi destruída, o templo foi destruído, ele diz que as pedras daquele templo, daquela cidade, estavam espalhadas pela praça. Essa visão fala muito aos dias de hoje. Nossa realidade aqui no Brasil, se eu não me engano, uma pesquisa que foi feita, eu não me recordo ao certo o número com exatidão, mas existem quase ou mais de 1000 denominações evangélicas no Brasil hoje. Cada uma defendendo o seu ponto de vista, a sua doutrina, a maneira de enxergar a palavra. O que significa isso? As pedras estão espalhadas. Alguns dizem, se não é daqui, não é cristão, se não é dessa denominação. É tão interessante que quando as pessoas vão conversar, não sei se isso já aconteceu com os irmãos, já aconteceu comigo. Elas perguntam assim, você é evangélico? Sou. Qual é a segunda pergunta que eles se preocupam em fazer? De qual igreja você é? Que eu saiba, ou qual denominação, né? Que eu saiba, só existe uma igreja. Os irmãos percebem? As pedras estão espalhadas. Mas sabe que em 1 Pedro, o Senhor diz assim, vós sois pedras vivas, que sois edificada, casa espiritual de Deus. Mas sabe que tipo de edificação, irmãos? Edificadas juntas, casa espiritual de Deus. Esse é o propósito do Senhor, a edificação da sua casa. O Senhor jamais autorizou ninguém colocar nome na igreja dele. A igreja é dele e ele a chamou de igreja. Então, nós não temos nenhuma autorização da parte do Senhor para nominar a igreja. Não é verdade? A igreja em Corinto, a igreja dos irmãos que estavam na cidade de Corinto, ela passava por um problema terrível. Qual era o problema? Paulo então ficou sabendo. Ele diz assim que havia dissensão na igreja. Então os irmãos lá estavam fazendo assim, eu sou de Apolo. E outros estavam dizendo, eu sou de Cefas, né? E outros estavam lá dizendo, chegaram até a dizer, eu sou de Cristo. Então havia dissensão, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E então Paulo vai repreendê-los por isso. E não pense, irmãos, que aqueles que disseram assim, eu sou de Cristo, estavam certos também. Porque neles também havia esse espírito partidarista. Porque ao invés de eles disserem, eu sou de Cristo, eles deveriam ter dito, nós somos de Cristo. Então, quando eles disseram, eu sou de Cristo, eles também se apartaram dos demais. E essa é a triste realidade que temos vivenciado hoje. As pedras estão espalhadas. Mas o que o Senhor está fazendo aqui? Despertando o povo para voltar e edificar, servir na edificação. Então lembre-se que dentro do eterno propósito de Deus, Ele é sempre aquele que vai agir. Irmãos, nunca parte do homem, nunca foi assim. Deus é quem tomou a posição em seu coração. Quando Ele disse lá para Adão no Éden, não é bom que o homem fique só, Ele estava falando de si mesmo. E Ele disse lá também, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que significa isso? Que lhe corresponda em vida e natureza. Ele também estava falando de si mesmo. Ele estava usando Adão ali para então expressar algo no seu coração. Ele dizia, eu estou só, o Deus triuno, né? Não há nada no universo que me corresponda em vida e natureza. Mas eu proverei para mim uma auxiliadora que me corresponda em vida e natureza. Então, quando Adão é despertado do sono, ele olha para aquela mulher e diz, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Sabe quando o Senhor vai fazer isso? Apocalipse capítulo 21 e 22. A noiva vi descer do céu, a nova Jerusalém, a noiva adornada, né, ataviou-se a si mesmo como esposa. O Senhor vai olhar para ela e vai dizer, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
a completação da obra de Deus. Aquela Nova Jerusalém é uma figura da igreja, após o trabalhar do Senhor, a completação do trabalhar do Senhor. Hoje, o que ele está fazendo? Ele está formando a sua natureza, a sua vida na sua igreja. Os irmãos podem, por exemplo, estudar Efésios capítulo 5. Lá diz que o Senhor tem lavado a igreja pelo lavar da sua palavra, para apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, sem qualquer coisa dessa natureza. Ele apresentará a si mesmo a sua igreja gloriosa. Tem um irmão que faz até uma observação, né? O terror das irmãs hoje é a tal da ruga. Vai para o procedimento e usa maquiagem tal e produto tal para apagar as rugas, as expressões, né? Então, a dica do irmão foi essa: irmãs, anelem pela volta do Senhor, porque Ele apresentará a si mesmo uma noiva sem qualquer ruga, né? Uma noiva bonita que expressa a sua vida e a sua natureza. Então, o Senhor despertou. Essa ação é totalmente vinda de Deus. Veja que nós podemos ver em João algo semelhante a esse despertar do Senhor, essa ação do Senhor para buscar, para restaurar, né? Para cumprir o seu propósito. Abra a palavra aí no Evangelho de João, capítulo 3. Verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou e deu. Você está vendo que a ação sempre parte do Senhor, da sua graça? É Ele sempre que toma a iniciativa, é Ele sempre que vai agir para levar a cabo o seu eterno propósito. Ele não tomou no seu coração de ter uma noiva para o seu filho, para ter uma família de muitos filhos como seu filho, um templo em que seu espírito habitasse. Então, quando Ele assumiu esse propósito no seu coração, é Ele que vai tomar a iniciativa, Ele que vai agir. Então ninguém estava buscando, ninguém estava querendo, mas Deus amou e deu o seu Filho. Ele amou o mundo do jeito que o mundo estava e deu o seu Filho, mas com um propósito, né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tantas pessoas preocupadas com o inferno, tantos cristãos preocupados com o inferno, com medo de ir para o inferno. Irmãos, essa preocupação e esse medo só podem representar duas coisas. Uma compreensão inadequada da palavra, ou duas, se a pessoa não creu, porque a palavra é muito clara: quem nele crê não vai perecer, para que todo que nele crer não pereça. Irmãos, se nós cremos no Senhor, se a fé que recebemos da parte do Senhor tem sido operante, o inferno já não é mais uma realidade para nós. O Senhor já nos libertou. O texto mesmo, seguindo aqui, não é o objetivo do nosso estudo, mas o texto diz que aquele que nele crê não está condenado. O irmão percebe? Há uma sentença sobre a cabeça da humanidade, porque a humanidade se desviou da palavra. Mas todo aquele que nele crê, essa sentença já foi cumprida. Não significa que fomos absolvidos. Significa que ela foi cumprida em Cristo Jesus, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É como se Deus lançasse na conta de Cristo nosso pecado, e ele foi levado à cruz por isso. E Deus lançasse a justiça do seu Filho na nossa conta, e por isso nós não seremos lançados no lago de fogo. Então houve essa transferência
Não é, irmãos? Nós realmente, de fato, não merecíamos. Foi a graça operante de Deus. Mas qual foi o foco aqui? A ação de Deus. No tempo de Deus, Ele despertou o povo, Ele despertou os governantes. Aqui Deus veio buscar, foi a ação, sempre partiu do Senhor. Eu quero ler mais um texto com os irmãos sobre esta questão. Vamos em 1 Coríntios, capítulo 7. Verso 23. Vamos ler o capítulo 6, 20 e o 7, 23. Primeiro Coríntios 6, 20. Amém? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora, eu estou lendo 6:20, agora o 7:23. Por preço foste comprados, não vos torneis escravos de homens. Mas que preço é esse pelo qual nós fomos comprados? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, rapidamente. Capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então o preço que foi pago, irmãos, por nós, foi o sangue do nosso Senhor que Ele derramou lá na cruz. A palavra redenção, que os irmãos já devem ter visto e ouvido muito nas Escrituras, essa palavra ela tem uma relação muito direta com esses textos que nós lemos. Fostes comprados por preço, né? O preço foi o que foi pago. Porque a palavra redenção, ela significa que alguém vai ao mercado de escravos, compra um escravo, paga o preço por ele e o liberta. Isso que significa redenção. Então, cada um de nós estamos aqui, e todos os irmãos ao redor do mundo, a nossa realidade é que o Senhor, quando então foi mandado ao mundo, né? Filipenses fala muito sobre isso, capítulo 2, eu estou citando aqui, que não tomou por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se, assumiu a forma de servo, a forma de homem, forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus vindo ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Ele efetuou uma compra. Nós fomos comprados para ser libertos do mercado de escravos, porque essa era a nossa condição, irmãos, escravos do pecado. E nada que fizéssemos poderia nos libertar desta condição. Os irmãos percebem a relação desses textos que estamos lendo com o que está acontecendo lá em Esdras? O povo então, Deus despertou o imperador, o rei, o governante, para que deixasse o povo voltar a edificar, ir para Jerusalém e edificar uma casa ao Senhor. Em outras palavras, nós fomos libertos para um objetivo. Nós fomos comprados por preço de sangue para um objetivo. E que objetivo é esse? O mesmo objetivo que foi anunciado em Esdras: edificar uma casa ao Senhor. Só que lá, no momento histórico, era uma casa de pedra. Hoje é a igreja do Senhor. Tem muitos cristãos que estão achando que foram libertos pelo Senhor para serem felizes, para ganhar dinheiro, para serem bem-sucedidos na profissão, no casamento e na sociedade. Irmãos, que engano terrível. Nós fomos libertos com uma finalidade: edificar a casa de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios. Eu espero não estar indo muito rápido.
Efésios capítulo 4. Verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Vamos parar por aqui para entender o texto. Está dizendo que Deus equipou a igreja com homens, capacitando e dando dons a eles, com um objetivo: o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? São todos aqueles que foram salvos pelo Senhor, todos aqueles que creram em Cristo, que foram regenerados. Esses são santos. Então esses irmãos foram levantados. Imagine assim, irmão, por que os apóstolos foram levantados? Para o aperfeiçoamento dos santos. Por que a palavra de Deus foi pregada por evangelistas no decorrer de toda a história, mesmo com toda a perseguição? Para aperfeiçoamento dos santos. Entende? Agora vamos ver o que significa isso, aperfeiçoamento dos santos, qual é o objetivo disso? Continuemos o texto aí. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Lembra-se quando eu disse que o indício da imaturidade cristã é alguém que não quer servir. Então os santos estão sendo equipados e aperfeiçoados para desempenhar um serviço. E qual é esse serviço? O texto prossegue: a edificação do corpo de Cristo. Está vendo? A edificação da casa de Deus, da igreja do Senhor. Todos nós estamos recebendo da parte do Senhor tudo o que precisamos de capacitação, né? O Senhor nos abençoa com irmãos que é dada a visão da palavra. O Senhor nos abençoa, e a bênção maior, obviamente, com o Espírito Santo que nos revela Cristo, que nos leva a avançar no Senhor. Para quê? Para que a casa do Senhor seja edificada. Edificada, irmãos. Não tem outro objetivo. Nós não estamos aqui nessa terra para passar férias, para curtir a vida. Nós não estamos com esse objetivo. Nessa terra, cada um de nós somos peregrinos e forasteiros. Alguém que é peregrino não é morador. Alguém que é forasteiro não é da terra. Só está de passagem. Só está de passagem. Com um objetivo. O que é um forasteiro vem numa cidade? Ele vem com um objetivo. De repente vem a trabalho. Ele vem com um objetivo específico. E nós temos um objetivo: a edificação da casa de Deus. O Senhor precisa urgentemente, irmãos, essa deve ser a nossa oração: desperta-nos, Senhor, para que subamos a edificar a sua casa. Todos nós temos esse trabalho. Eu quero usar um texto de Neemias. Talvez eu vou sair um pouco aqui do nosso objetivo, mas é importante. Quando eu digo assim que cada um tem a sua função, vamos abrir a palavra rapidamente em Neemias, um pouquinho adiante aí. Neemias capítulo 3. Me deixe ver se é o capítulo 3, irmãos, mas eu acredito que sim. É isso mesmo, Neemias capítulo 3. Vamos a partir do verso 27. Neemias, Esdras registra a edificação do templo que foi destruído. Neemias registra a edificação dos muros da cidade. Mas a ideia central aqui é a mesma. O que é a ideia central? Sermos úteis na edificação. Veja o que diz aí a partir do verso 27. Neemias 3, 27. Depois
repararam os tecoitas outra porção defronte da torre grande e alta, até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. E depois deles Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. A expressão que mais aparece aqui, nessa pequena seção que nós lemos, é que as pessoas reparavam a parte do muro defronte da sua casa. Vocês viram? Quase todos os versos que lemos, defronte da sua casa, defronte da sua morada, defronte da sua casa. O que significa isso? Que cada um de nós temos uma responsabilidade pessoal na edificação, na reparação. Ao passo que cada um, na frente da sua casa, reparava o muro, edificava o muro. Entenderam, irmãos? Cada um de nós, filhos de Deus, somos chamados a sermos úteis na edificação da casa de Deus. Não há um aqui que não tenha esta incumbência. Vamos voltar a Esdras. Temos aí 10 minutos. Então, qual é o primeiro item que devemos entender? O Senhor agiu, o Senhor desperta, o Senhor toma atitude, é Ele que faz, nós apenas correspondemos. A experiência de Paulo, ele estava indo levar presos os irmãos, que estavam, se eu não me engano, esqueci a cidade, eu preciso pegar aqui, me perdoem, irmãos. Às vezes foge da mente. Atos, capítulo 9. Só um instantinho. Damasco. Então, Saulo havia requisitado cartas para ir a Damasco aprisionar cristãos. E ele estava indo com esse objetivo. Mas, de repente, o Senhor se anunciou a ele. O Senhor se revelou a ele. E foi com cada um de nós. Nós não estávamos buscando o Senhor. Mas um dia o Senhor se revelou a cada um de nós. Romanos vai fazer uma alusão a isso, em capítulo 9, dizendo: não depende de quem quer e de quem corre, mas depende do Senhor. Estamos batendo nessa tecla há quase 1 hora já, para que fique claro que se o desejo do nosso coração é sermos úteis na edificação da casa de Deus, saiba que esse desejo tem sido operado pelo Senhor, não partiu de nós. E se nós não temos esse despertamento, irmãos, sejamos sinceros na presença do Senhor. Eu não tenho, eu não quero. Sabe por quê? Porque é necessário então que se busque da parte do Senhor, para que Ele desperte o nosso espírito. Seja como membros do corpo, seja como igreja. Precisamos ser despertados urgentemente. Porque foi o que eu disse no início, foi para isso que nós fomos chamados. Se um telefone celular não faz ligação, embora hoje não seja um exemplo interessante, vamos pegar o violão do Jovacir, acho que é melhor. Se o violão do Jovacir não toca, não sai o som dele, ele serve para quê? Ele não tem nenhuma outra utilidade. Se fomos comprados por preço de sangue para sermos úteis na edificação da casa do Senhor e não estamos sendo úteis, para que nós servimos? Nós não temos nenhuma outra utilidade. Que pesado isso, irmão, que você está falando. Mas o Senhor Jesus diz assim: vós sois o sal. E se o sal não salgar, para que ele serve? Senão para ser lançado e pisoteado pelos homens. O Senhor não falou isso? O que aconteceu com os judeus aqui? Eles foram chamados
para servir o Senhor, para andar nos caminhos do Senhor, e eles não estavam fazendo isso. E o que aconteceu com eles? Foram lançados para serem pisoteados pelo Império Babilônico e ficarem cativos na Babilônia por 70 anos. Os irmãos percebem a afinidade que o que estamos estudando tem com a nossa realidade hoje? Vamos avançar um pouco mais. Então, fizemos aí a leitura do verso 1. Vamos no verso 2, então. Esdras, capítulo 1, verso 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Ciro é chamado por Isaías, você pode ver lá no capítulo 44, de o pastor de Deus, o ungido de Deus, porque ele era um instrumento da parte do Senhor. Quem entre vós, verso 3, é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. 2 pontos eu quero destacar aqui. Primeiro ponto: qual era a condição para subir e edificar? Quem entre vós é do povo de Deus. Porque o serviço da edificação da casa de Deus só pode ser feito pelo seu povo. A palavra registra, salvo engano Pedro, inspirado pelo Espírito, ele diz que os anjos anelaram por pregar o Evangelho, por perscrutar o Evangelho, mas o Senhor concedeu essa tarefa apenas aos seus filhos. Por que anjo não pode pregar o Evangelho, irmãos? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Porque a base do Evangelho é: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, pela graça fomos salvos e fomos unidos a Ele. Anjo não sabe o que é pecar, ele não pecou, ele não caiu. Como é que ele vai anunciar com realidade a graça de Deus que alcançou o pecador caído? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, se ele não pecou, se ele não sabe o que é pecado, de forma experiencial. Claro que ele conhece as consequências do pecado, mas não que ele tenha experimentado o pecado e a graça que é Deus alcançando o pecador e salvando ele. Então ele não poderia pregar de forma real esta graça, né? Então, quem é do povo, somente quem é da família de Deus, filhos de Deus regenerados, é que podem edificar. Eu vou avançar um pouco, não vai ser o objeto do nosso estudo, aliás, eu já estou parando, mas veja aí o capítulo 4 de Esdras. Aqui está falando sobre o início da edificação da casa de Deus. Veja aí o verso 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: quem foram esses que chegaram? Os adversários de Judá, está no verso 1, tá? Então eram os inimigos. Então eles chegaram até Zorobabel, que era o governador, e os chefes da família, e disseram o seguinte, acompanhe aí: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então você percebe? Somente o povo de Deus que pode edificar. Você percebe aí também que há uma palavrinha dizendo assim: edificaremos sozinhos. Sabe o que isso nos chama a atenção? O Senhor diz assim acerca do seu povo: o meu povo é um povo que habita só e não será contado entre as nações.
A igreja do Senhor aqui na terra é um povo que habita só. Nós não temos como, irmãos, ter comunhão com qualquer outro povo. Eles não nos entendem, eles não nos aceitam espiritualmente falando. É muito estranho quando um presidente, um candidato a presidente, ele se vê constrangido aí na televisão e diz: não, a minha família lá atrás era de um pessoal cristão. É muito estranho isso, é como se ele estivesse prestando satisfação aos eleitores cristãos, né? Não, vocês podem votar em mim, que o meu governo vai ser um governo que vai ajudar vocês. Somente o povo de Deus edifica a casa de Deus. Ninguém pode edificar a casa de Deus. Nenhum governante, nenhum projeto de governo, nenhum incentivo fiscal ou tributário ou qualquer outra coisa nesse sentido pode edificar a casa de Deus. Essa é uma obra que somente os filhos de Deus é quem podem realizar. Para concluirmos, veja o capítulo 2, porque ele fala sobre isso. Capítulo 2 de Esdras, verso 62. Então, o capítulo 2 de Esdras, basicamente, ele fala sobre todas as casas e os filhos, as descendências, a árvore genealógica de cada um que subiu do exílio da Babilônia para edificar a casa de Deus. Mas o verso 62 me chamou a atenção, irmãos. Veja o que está dito aí. Vamos a partir, na verdade, do verso 61. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O cuidado era tão grande que eles estavam pesquisando a origem genealógica para saber se aqueles homens poderiam servir no sacerdócio no templo. E esses nomes que nós citamos aqui, eles não foram encontrados nos registros, na genealogia, né? E não está dizendo que eles não eram, mas como não foi encontrado, eles tiveram cuidado de dizer: vocês não poderão servir, oficiar na casa de Deus, porque não há como sabermos se vocês são provenientes dos levitas ou não. Esse cuidado é um cuidado que nós devemos ter hoje, irmãos, para que pessoas que não foram regeneradas, pessoas que não experimentaram Cristo, estejam oficiando na casa de Deus, ajudando na edificação de Deus. Isso está acontecendo nos dias de hoje, onde o mundo está entrando dentro da igreja. Na história de Roma, é registrado que um imperador chamado Constantino, ele se converteu ao cristianismo. E ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Você sabe o que aconteceu? Várias pessoas começaram a professar ser cristãs para obterem os favores do Império. Historicamente, se você estudar Apocalipse, as 7 igrejas, você vai ter lá uma igreja chamada Pérgamo. Pérgamo significa mistura, casamento. E essa igreja em Pérgamo registra justamente esse período histórico em que o cristianismo se tornou a religião oficial. Antes de Pérgamo, você tinha a Esmirna. Esmirna, o Senhor dá uma palavra para ela dizendo assim: eu sei que você tem sofrido e você vai ser atirado em prisões. Você sofrerá prisão, você vai sofrer perseguição. Mas em Pérgamo você já não vê mais isso. Por quê? Porque o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. E aí você vê, dentro da igreja de Pérgamo, obras e ensinos e doutrinas dos nicolaítas, né? Você vê lá a doutrina de Balaão, que ensinou a se armar ciladas
ao povo judeu, para que o povo judeu sacrificasse e comesse coisas sacrificadas a ídolos. E essas doutrinas estavam dentro da igreja, porque houve uma mistura. E os irmãos percebem o quanto isso é sério? Quantos valores do mundo estão entrando na igreja? A música do mundo. Esses dias a igreja, o culto, baile funk evangélico. Carnaval para Jesus. E aí você vai vendo o mundo entrando na igreja, mas eles não podem ajudar na edificação, porque o povo de Deus edifica a casa de Deus sozinho. Os irmãos, que nosso Senhor nos ajude a compreendermos a realidade disso. Eu sei que eu me tornei cansativo hoje, nós tínhamos vários pontos para tratar, mas o Espírito do Senhor, na sua soberania, fez com que eu ficasse batendo neste martelo. O Senhor sabe o porquê. Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai, nós agradecemos o Senhor. Senhor, o Senhor nos tem chamado a edificar a Tua casa. Esse é o Teu propósito, Senhor. Senhor, o Senhor está no trono, mas a Tua igreja não está com o Senhor. O Senhor tem esperado a edificação, que ela se atavie, que ela venha se adornar, se preparar para encontrar o Senhor para as suas bodas. Senhor, nos perdoa porque temos sido tardios em compreender que o Senhor desceu a este mundo, foi obediente até a morte, morte de cruz, e pagou um preço para nos comprar do império das trevas, para nos libertar da escravidão. Pelo Teu sangue, Senhor, o Senhor pagou esse preço. O Senhor foi aquele mercado de escravos e nos libertou para subirmos a edificar. Senhor, ajuda-nos, desperta o nosso espírito, Senhor, porque só o Senhor pode fazer essa obra, esse milagre, de tirar o véu que nos impede de ver que nós fomos chamados para isso. Senhor, não nos permita nos contentarmos com as reuniões, com as orações, até mesmo com a leitura da Bíblia, Senhor, mas que todos esses elementos sejam úteis a nos capacitar, a nos aperfeiçoar para o desempenho do serviço dos santos, que é a edificação do Teu corpo. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós precisamos da Tua ação graciosa, Senhor, abrindo os nossos olhos e nos despertando para essa realidade, porque a Tua volta é próxima, Senhor. Senhor, o Senhor aguarda que o Teu povo, que a Tua igreja esteja edificada. Senhor, desperta-nos para esse trabalho, para que subamos a edificar, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Senhor, nós também queremos clamar a Ti pela vida do nosso irmão Valmir, pela sua família, que hoje teve a notícia da perda desta matriarca, da sua mãe, Senhor. Senhor, conforta pelo Teu Espírito o nosso irmão Valmir. Glorifica o Teu nome nesse momento que ele está passando de tristeza muitas vezes. A sua família também, Senhor. Que o Teu Espírito vá ao encontro dos familiares do irmão Valmir e se revele a cada um deles. Amém. Porque em meio a essa notícia da morte, eles também recebam a boa nova de que aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Senhor, que o Senhor nos libertou do império da morte e o Senhor nos deu vida, verdadeira vida em Cristo Jesus. Enche o coração, a mente, o espírito do nosso irmão com essa realidade e que ele possa ser uma testemunha diante dos seus familiares. Colocamos diante do Senhor este momento em que o nosso país está passando. Esta não é a nossa luta, Senhor. A Tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas podemos sim interceder. Interceder pelas autoridades, interceder por esses trabalhadores que estão aí na beira das estradas, muitas vezes privados de alimentação, do convívio com a sua família. Senhor, sabemos também que existem irmãos que estão aí por essas estradas também bloqueados. Senhor, vá até esses irmãos. Guarda os irmãos, conforta o coração deles, Senhor, e que eles possam ser testemunhas do Senhor onde quer que eles estejam. É o que nós lhe pedimos, ó Pai, e agradecemos o Senhor em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.